Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de polinômios. Bom, hoje nós vamos trabalhar com a regra do limite superior e inferior. Aqui não é o limite do cálculo diferencial e integral, tá? É outro tipo de limite, né? Não é esse limite que nós estamos falando, é um outro tipo que nós vamos conversando e aprendendo um pouquinho mais durante este vídeo, beleza? Bom, então vamos começar. Olha, uma das nossas maiores dificuldades é encontrar as raízes dos polinômios. Então, você pode estar pensando assim, poxa, mas eu acho muito fácil, me dá aí um x ao quadrado mais 2x mais 3, menos 3, que aí eu já tenho até a raiz, já fica até positiva. O meu delta, perdão, fica até positivo, então fica muito fácil. Cara, eu acho essas raízes muito fácil, né? Eu acho elas de uma forma muito fácil. Bom, vamos agora para a nossa realidade. A nossa realidade não é de polinômiozinho de segundo grau, não é de função quadrática. A nossa realidade é de polinômios, poxa, muito feios, né? Para não falar complexos, né? Ou melhor, a melhor palavra seria complexos. A nossa realidade é de polinômios de x à quinta. Existem mais do que grau 2, né, na nossa vida. A gente encontra muito mais do que grau 2. Então, essas regras elas são muito úteis porque de forma analítica, né? De forma analítica é muito complicado achar as raízes de um polinômio. O modo computacional é fácil, mas de forma analítica é muito complicado. Então, várias regras foram criadas, né? Existem várias regras para estimar onde elas estão, onde essas raízes estão. Um exemplo de regra é a nossa regra de Descartes. Ela não está estimando onde estão as raízes, né? Onde elas estão, mas quantas tem. Então, as raízes são muito importantes. Então, sempre vão ter regras que já foram criadas, até porque hoje nós temos o modo computacional, então nem dependemos mais tanto assim de regras, para localizar e para descobrir essas raízes. Muitas das vezes nós não precisamos saber quem elas são, quem essas raízes são, não é? Mas nós precisamos saber onde elas estão, porque às vezes ali são pontos de estudo. Então a gente fala assim, não, peraí, isso aqui não pode, aqui a função não pode estar definida, tá? Bom, enfim, vamos em frente. Desta forma, nós temos a regra do limite superior e inferior. Então, se eu quero descobrir aonde estão as minhas raízes, como por exemplo aqui esse desenho maluco que eu fiz aqui, então eu sei que aqui eu tenho raiz, aqui eu tenho uma outra raiz e aqui eu tenho outra raiz, porque eu tenho um p de x, né? Vamos supor que essa curva aqui denomine um polinômio igual a zero. Então, esse ponto aqui é a raiz, esse ponto aqui é a raiz e esse ponto aqui é a raiz, tá? Bom, e aí eu quero saber por onde estão essas raízes. Vamos supor que eu não tenha, obviamente, o gráfico em mãos bonitinho, igual nós temos aí, tá? Então, eu uso a regra do limite superior, a regra do limite superior, primeiramente, para descobrir qual é o meu ponto máximo, qual é a minha máxima raiz, tá? O meu valor máximo de raiz. Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja 8, tá? Aqui é o 8. Então, eu sei que, através da regra do limite superior, eu descubro que 9 é um limite superior. Tá? Então, eu descobri, 9 é um limite superior. E menos 2, aqui menos 2, é um limite inferior. Então, eu sei que as minhas raízes, elas estão entre menos 2 e 9. Tá? Então, esse aqui é o meu limite inferior. Tá? Esse aqui é o meu limite inferior das raízes, e o 9 é o meu limite superior. Então, ah, eu tenho uma estimativa de por onde estão as minhas raízes, tá? Então, às vezes, vai ter um determinado problema que vai falar assim, onde a função está definida. Eu sei que, dependendo, né, por exemplo, 1 sobre o p de x, sobre esse p de x aqui. Onde a função está definida. Você, às vezes, não vai encontrar as raízes, mas você encontrou o limite superior e inferior. Você vai falar assim, ela está definida para x pertencente aos reais, até onde eu conheço,
exceto, né, aqui, x pertencente aos reais, tal que x seja menor que menos 2 e x maior que 9. Então, aqui a minha função está definida. Esse E aqui ficou feio, e eu sei que esses pontos aqui, a minha função está definida, tá? Agora, aqui no meio, eu não sei, eu sei que eu tenho esses dois limites aqui, superiores e inferiores, tá bom? Bom, mas como aplicar essa regra então, tá? Vamos ver aqui, nós temos 7 passos a serem seguidos, tá? Primeiro passo, o coeficiente do termo dominante. Qual que é o termo dominante? O termo dominante é o coeficiente que acompanha, né? Aqui no caso está falando coeficiente que acompanha o polinômio de maior grau. Então, se eu tenho aqui 2x elevado ao cubo mais 3x elevado ao quadrado. Esse aqui é o meu polinômio. Quem é o meu coeficiente do termo dominante? É o 2, porque ele está acompanhando o maior grau aqui. Ele acompanha o monômio de maior grau. Tá? Esse termo ele deve ser positivo. Se não for positivo, né, a gente multiplica por menos 1. Né? A gente pega aqui o P de x igual a 0 e multiplica por menos 1. Lembrando que, para multiplicar por menos 1 de 0 continua sendo 0. Beleza? Bom, segundo passo. Escolher um número possivelmente maior que qualquer das raízes de p de x. Então, isso aqui é estimativa. Então, eu estimo, eu falo, eu acho que é. Se eu acho que é, eu chuto, tá? E aí a gente chama ele de R, e o número deverá ser maior que zero, ou seja, esse R deve ser maior que zero, tá? Então, deve ser um R maior que zero, deve ser um número positivo, tá? Bom, a gente pega o P de x e divide por x menos R, encontrando assim o polinômio do quociente e o resto. Então, pega, divide, acha o quociente e o resto. Tá? Caso todos os coeficientes do polinômio do quociente, o polinômio do quociente, e do resto sejam positivos, então R é um limite superior. Aquele valorzinho que a gente estimou é um limite superior. Se todo mundo for positivo, tá? Toda a galera tem que ser positiva para raízes reais de p de x. Portanto, as raízes reais de p de x devem ser menores do que R, porque ele é limite superior, tá? E aí, o quinto passo, até aqui foi para o limite superior, até aqui, até o 4 foi limite superior, tá? E agora, limite inferior. Escolher um número possivelmente menor que qualquer das raízes de p de x. A gente também chama de R. O número R deverá ser menor que zero. Então, um R menor que zero, beleza? Como a gente já... Se eu tenho limite superior, então o limite superior é sempre positivo e o limite inferior é sempre negativo. Ele está sempre nesse paralelo aí, ele está sempre nesse meio. Dividir P de x por x menos R. Se é um x menos R, então, e R é menor que zero, então é x menos um determinado valor A, e esse menos A aqui é o tal do R, beleza? É o tal do R. Só para exemplificar, para não ficar perdido, beleza? Encontrando o polinômio do quociente, mesma coisa e o resto. Certifique-se de que o polinômio do quociente esteja ordenado. Então, tem que estar ordenado, beleza? A gente tem que estar ordenado de que forma? De forma decrescente, do maior grau para o menor grau. Se os números no polinômio do quociente possuírem sinais alternados, então se eles possuírem sinais alternados, inclusive o resto, então R é um limite inferior para as raízes reais de p de x. Portanto, as raízes de p de x devem ser menores que R. Né? Devem ser aí maiores, perdão, li errado. Devem ser maiores.
Lembrando que se eu tenho aqui um menos 2, opa, esse menos 2, tá aqui o meu gráfico, né? Se eu tenho aqui um menos 2, maior que menos 2 são esses valorizinhos aqui, né? Maiores, eles são maiores que menos 2. Ok, então falou. Vamos fazer um exemplo para ver se esclarece aí todas as nossas dúvidas. Bom, então o exemplo está aqui um p de x, e ele diz que p de x é 4x elevado ao cubo, menos 18x elevado ao quadrado, menos 10x, menos 9. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar quantas raízes o polinômio possui, usando a regra de Descartes, beleza? Então, lembrando aí a regra de Descartes, então nós temos aqui um p de x igual a 4x elevado ao cubo, menos 18x elevado ao quadrado, menos 10x, menos 9. Nós vamos verificar primeiro quantas trocas de sinal eu possuo e, dependendo do número de trocas de sinal, nós vamos ver o número de raízes. Então, eu tenho uma troca de sinal aqui, segue com o mesmo sinal, segue negativo, segue com o mesmo sinal. Então, eu tenho uma troca, então eu tenho uma raiz positiva. Beleza? E agora vamos pegar o p de menos x, né? O p de menos x, que é igual a menos 4x elevado ao cubo, né? Por causa aqui do expoente ímpar. Aqui, expoente par, segue o mesmo sinal, menos 18x quadrado. Tá? Aqui, troca de sinal, então mais 10x. E aqui, menos 9. Tá? Porque aqui eu tenho expoente ímpar. Beleza? Então, vamos ver as trocas de sinal. Então, daqui para cá não trocou. Daqui para cá trocou sinal, então uma troca. Daqui para cá, a segunda troca. Então, são duas trocas. Então, eu posso ter duas raízes negativas ou zero raízes negativas. E aí no caso aqui eu teria duas raízes complexas. Beleza? Bom, ok. Duas raízes complexas porque eu sempre vou ter uma raiz positiva, tá? Então, a gente sempre vai ter uma raiz positiva. Bom, agora, para esse polinômio aqui, deixa eu pegar ele aqui. Para esse polinômio, nós sempre iremos ter uma raiz positiva. E agora, nós vamos chutar um valor que é candidato a ser um limite superior. Bom, o valor que eu vou chutar é o 6. Obviamente, galera, eu já tenho mais ou menos uma noção de quem é o meu limite superior, tá? Então, não me ache o gênio da lâmpada, né, que descobre automaticamente. Nós vamos primeiro usar o valor 6 e depois nós vamos testar com 5, tá? Então, nós temos aqui 4x elevado ao cubo. Então, o meu R é igual a 6. 4x elevado ao cubo, menos 18x elevado ao quadrado, menos 10x, menos 9. E nós vamos dividi-lo por x menos 6. Então, essa divisão, tira isso aqui, que eu já vou colocar aqui para economizar tempo. Então, nós temos aqui x menos 6. X menos 6 para alcançar o x elevado ao cubo. Então, eu tenho que multiplicar por 4x elevado ao quadrado. Então, 4x elevado ao quadrado, isso aqui vai dar... vem para cá trocando sinal, multiplica aqui e vem para cá trocando sinal. Então, menos 4x elevado ao cubo. 4 vezes menos 6, isso vai me levar no 24. Então, troca o sinal. Então, mais 24x elevado ao quadrado. E aí, aqui, encerrou-se. Né? Encerrou-se. Bom, então, esse aqui simplifica com ele. Isso aqui dá zero, essa soma aqui dá zero. Essa soma aqui vai ter um valorzinho, que é o 6. Então, 6x elevado ao quadrado. Beleza? 6x elevado ao quadrado, depois o menos 10x, depois o menos 9. E agora eu vou pegar aqui e vou querer eliminar o x elevado ao quadrado. Então, para eliminar o x elevado ao quadrado, eu tenho que pegar aqui um mais 6x.
beleza? Mais 6x. Então, multiplica aqui, eu vou ter menos 6x elevado ao quadrado, e aqui menos, aqui fica mais de novo, né? Mais 36x. 6 vezes 6, 36. Aí fica aqui negativo, vem para cá positivo. Então, simplifica esse com esse aqui dá zero. Esse com esse, aquele com aquele, né? Esses dois aqui. Esses dois. 36 por menos 10. Isso aqui me dá 26x. Então, 26x menos 9. Tá? Então, seguindo aqui. Agora, tirar o 26x, eu tenho que multiplicar aqui por mais 26. Então, mais 26 com x, então fica menos 26x. E aqui, agora, mais 26 vezes menos 6. Então, isso aqui vai dar um valorzinho aqui. Deixa eu pegar aqui. 6, 36, 6, 12, 15. Então, 156. Então, aqui vem como mais 156. Beleza. Então, esse aqui simplificou com esse. Então, isso aqui simplifica com isso aqui. E isso aqui é a soma, né? E no final eu tenho um resto, porque eu não tenho como mais simplificar, né? Não tenho mais como dividir. Então, 156 com 9, isso aqui vai me dar 147. Esse aqui é o meu resto, tá? Então, aqui, o meu polinômio do quociente está aqui, polinômio do quociente. Então, P de Q de x. Isso aqui dá igual a 4x elevado ao quadrado mais 6x mais 26. Tive troca de sinal? Não, todo mundo positivo. R de Q, então o meu resto, né? O meu resto aqui. Deixa eu usar um Rzão aqui. Resto. Né? Não preciso de R de Q. Então o meu resto é 147. Também é positivo. Então 6 é um limite superior. Significa que ele é o único limite superior? Não, se eu tivesse usado o 10 aqui, o 10 a gente notaria que o 10 também é um limite superior. Porque eu estou querendo só definir onde que está as minhas raízes. E as minhas raízes, elas estão antes do 10. Ou seja, valores menores que 10, porque 10 é o limite superior. É também limite superior. Agora nós vamos verificar utilizando o 5. Vamos ver aqui 5. Então, meu polinômio é 4x elevado ao cubo. 4x elevado ao cubo menos 18x elevado ao quadrado, menos 18x elevado ao quadrado, menos de novo 10x menos 9. Menos 10x menos 9. E agora, aqui, o meu Rzinho, agora aqui, o meu limite superior, eu vou chutar sendo 5. Então, eu tenho aqui dividindo por 5. Opa, x menos 5. X menos 5. Ótimo. Então, verificando aqui. Primeiro, 4x elevado ao quadrado. Mesma coisa, mesma regrinha. 4x elevado ao quadrado. Se eu tenho 4x elevado ao quadrado, então aqui fica 4x elevado ao cubo. E aqui, mais 20x elevado ao quadrado. Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso aqui sobra 2 positivo. Então, deixa eu escrever aqui embaixo, 2x elevado ao quadrado, né, que seria esse com esse. Tá? 2x elevado ao quadrado menos 10x menos 9. Tá? Então, o meu próximo valor seria o mais 2x. Então, multiplicou aqui, troca o sinal, menos 2x elevado ao quadrado. A gente já viu que isso aqui vai dar zero. E aqui, isso aqui me dá menos 10x. Menos 10x. Menos não, perdão, aqui é mais. Aqui vai trocar o sinal. Então, 2 vezes menos 5, isso aqui vai me dar 10x. Isso aqui vai me dar zero. E aí eu tenho aqui menos 9. Então, isso aqui zerou, isso aqui zerou, isso aqui zerou com isso aqui. E menos 9 e sobrou um menos 9. Então, o meu resto aqui é menos 9, porque eu não tenho mais como dividir. Se o meu resto é menos 9, o meu resto é negativo. Apesar de todo o meu polinômio do quociente ser positivo, o polinômio do quociente ser igual a 4x elevado ao quadrado mais 2x, o meu resto ele é negativo. Se o meu resto é negativo, 5 não é limite inferior.
Então, o meu limite inferior inteiro de valores... limite superior, perdão. Se o meu limite superior de valores inteiros é 6, né? Esse é o meu limite superior, que eu conheço em valores inteiros, e agora nós vamos verificar o limite inferior. Então, para o limite inferior, eu vou chutar aqui o menor número inteiro que eu conheço inferior, que é o menos 1. Tá? Aqui é o menos 1. É ruim de ficar chutando meio, esse tipo de coisa, a gente costuma utilizar mais normalmente números inteiros mesmo. Então, nós temos aqui mais 4x elevado ao cubo, menos 18x elevado ao quadrado, menos 10x, menos 9. E aqui eu tenho ele dividido por x mais 1, porque o meu Rzinho agora é o menos 1, tá? Se o meu Rzinho é o menos 1, tá bom? Então, x menos menos R, né? X menos R, perdão. X menos R é x menos menos 1, que fica x mais 1, tá? Bom, enfim, vamos começar. Então, eu tenho aqui a primeira divisão. 4x elevado ao quadrado, vai ser a mesma coisa que antes, porque aqui eu tenho um x, né? 4x elevado ao quadrado. Multiplica. Então, eu tenho aqui 4x elevado ao cubo. E aqui, mais de novo. Não, aqui é menos, perdão. Aqui é menos 4x elevado ao quadrado, né? Pega aqui e multiplica aqui. Então, esse aqui simplifica com esse, isso aqui dá 0. E aqui dá menos 22x elevado ao quadrado, essa soma. Menos 10x menos 9, tá? Bom, e agora, para simplificar com esse aqui, como eu vou ter que ter alternância de sinais, aqui é quadrado, como eu vou ter que ter alternância de sinais, eu tenho que multiplicar por menos 22x. E aí, sim, aí eu consigo simplificar. Então, menos 22x, isso aqui vai dar mais 22. Opa, não saiu 22, 22x elevado ao quadrado. E aqui vai dar mais 22x. E aí sim eu consigo simplificar esse daqui com esse daqui. Bom, só que aqui eu já posso parar. Por quê? Porque eu já tive alternância de sinais aqui, ó. Olha só a minha alternância aqui. Então, o meu P de Q, meu polinômio do quociente, já apresentou uma alternância de sinais, que é 4x elevado ao quadrado, menos 22x. Essa aqui é a minha alternância. Eu já tive aqui uma alternância, tá? Então, logo, o meu limite inferior é menos 1. Esse é o meu limite inferior inteiro. Então, se eu só estou fazendo com valores inteiros, logo, ele é o menor limite inferior, né? Qualquer valor, menor não, maior, né? Perdão. Maior limite inferior, porque qualquer valor depois do menos 1 não é mais inteiro, é racional. Então, tá entre 0 e 1 é racional. Beleza? Bom, pessoal, então, para o meu polinômio de x, né, aquele p de x que a gente determinou lá em cima, que é esse aqui, né, que é 4x elevado ao cubo menos 18x. 18 aqui ficou feio, 18x elevado ao quadrado menos 10x menos 9. Eu tenho como limite inferior. O meu limite inferior, lembrando que a gente está trabalhando com números inteiros, é o menos 1. E o meu limite superior é o 6. Isso para valores inteiros, que é o que a gente costuma trabalhar. Bom, pessoal, então essa aqui foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido e nós nos vemos numa próxima. Um forte abraço.